Olá, gente! Eu sou a fonoaudióloga Joyce Telles, especialista em linguagem e especialista em autismo. E hoje é um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto fascinante e fundamental nas nossas vidas: a fonoaudiologia e a poda neuronal. Como acontece essa interação entre esses dois conceitos que a gente precisa compreender qual que é a perspectiva sobre a questão da comunicação, como é que a comunicação funciona, como é que o nosso cérebro evolui com o uso da linguagem. Porque para muitos pais parece ser fácil para aquela criança conseguir falar, e não é assim que funciona. É tudo uma conexão, as coisas têm que andar em conjunto. Então, nós vamos começar pela fonoaudiologia, certo? Esse campo, gente, é a ciência que ela estuda, ela é dedicada ao estudo para tratamento de desordens de comunicação humana. Além do que, a fonoaudiologia ela tem 7 áreas que a gente pode trabalhar. Cada um vai mais adepto àquilo que gosta ou àquilo que acha que tem mais aptidão. Então, nós podemos trabalhar com dificuldades de linguagem, oral, escrita, a voz, deglutição, audição e ainda fluência. Muitas pessoas acham que quando fala na fonoaudiologia, vai tratar a fala, ou as pessoas que entendem só da audição, vai tratar só a audição. Não, a gente tem essas 7 áreas que a gente pode trabalhar. Qual que é o papel crucial do fonoaudiólogo, né, para alcançar essa comunicação com eficiência, com melhor qualidade de vida, sem ser uma fala robotizada, sem ter ecolalias, né? Como é que a gente faz para produzir essa fala? O que precisa para produzir essa fala, né? Então, as podas neuronais precisam acontecer. As podas neuronais, elas referem-se, então, a um processo pelo qual o nosso cérebro elimina conexões, sinapses, tá? Redundantes, ou, como a gente diz assim, fracas durante o desenvolvimento. Então, ele vai fazer a poda neuronal, vai tirar essas conexões fracas durante o desenvolvimento, e esse processo é um processo natural e essencial para o desenvolvimento cerebral. É um processo saudável, é um processo eficiente. Ele precisa acontecer. Se ele não acontece, essa criança vai mostrar alguma dificuldade ou algum transtorno lá na frente. E ela acontece durante a infância e a adolescência. O nosso cérebro ele passa por algumas etapas de crescimento. E a poda neuronal vai então se refinando, ela vai criando redes neurais, onde ela vai aprimorando essa adaptação a novos ambientes e experiência, e vai adquirindo essa linguagem. Por isso que a gente diz que tem os marcos da linguagem, porque conforme essa poda vai acontecendo, conforme essas sinapses vão abrindo e se ligando, vai acontecendo a área da linguagem. A interação entre a fonoaudiologia e as podas neuronais, ela é muito complexa, mas também ela é muito fascinante. A gente considera que o quê? Aprendemos a falar nos primeiros anos de vida, certo? O cérebro dessa criança, então, ela vai se altamente plastificando, utilizando essa plasticidade cerebral, o que significa que, particularmente, cada criança ela tem um receptivo a cada nova informações e a cada experiência que essa criança vai criando. Então, essas sinapses, elas vão retendo essas informações. Durante essa fase, a exposição à linguagem e o envolvimento em práticas, em brincadeiras, né? Ter essa comunicação mais efetiva, ela é crucial. E aí, nós, fonoaudiólogos, entramos para desempenhar esse papel, que para muitos pode ser muito simples e olharem, é só brincar. Não, para nós esse papel é um processo essencial para aquela criança conseguir falar. Quando não há riscos de atraso ou desordem na fala e na linguagem, essa criança ela vai estar o quê? Dentro dos marcos adequados, dentro do padrão da normalidade que a gente diz, porque aconteceram as podas neuronais. Então, as podas neuronais, elas entram numa ação, né? À medida que esse cérebro da criança começa a se especializar, que ele começa a crescer, ele vai otimizando, então, suas redes para que a linguagem dessa criança e a aprendizado dessa criança vá criando conexões sinápticas, né? Que vai criando redes e que são frequentes, elas são utilizadas
frequentemente ser fortalecidas. Então, por isso que a gente diz da repetição para a criança. Porque toda vez que é repetido, a gente vai o quê? Fortalecendo essas conexões. E aí elas vão sendo o quê? Aquelas que não são mais necessárias, elas vão sendo eliminadas. E isso, então, ajuda a entender que a intervenção precoce em distúrbios, gente, da linguagem é tão eficaz. Quanto mais cedo a gente procurar ajuda para a linguagem, melhor essa criança vai desenvolver, porque essas sinapses são rápidas, tá? Quanto mais cedo a criança começar a receber essa ajuda e maior capacidade do cérebro se ajustar e de se especializar nas habilidades linguísticas, melhor essa criança vai ter o retorno da fala. Essas sinapses que não são mais necessárias vão cair fora, e aí a plasticidade cerebral vai formar novas sinapses, que a gente vai formar a linguagem. Outro ponto interessantíssimo, pessoal, de considerar das podas neuronais é que elas avançam muito rápido. A neuroplasticidade, ela proporciona para nós uma capacidade de aprender-se e de adaptar-se impressionante ao longo da vida. Para nós, adultos, o treino da comunicação, ele é um aprendizado diário. A gente aprende novas línguas, a gente consegue ler livros gigantescos, né? A gente ativa esse processo de plasticidade cerebral. A gente consegue fazer com que ele se envolva numa formação um pouco maior, porque o nosso cérebro já é mais trabalhado, essas sinapses já estão eliminadas. Para nós adultos já não acontecem mais a poda neuronal. Se a criança não tem isso de pequena, ela não vai conseguir fazer isso de adulto. Então, a fono, ela também pode atuar dessa maneira, né, em reabilitar esses casos de perda de comunicação, de função comunicativa, né, como lesões cerebrais, né, como transtorno do neurodesenvolvimento, que são as crianças autistas, a apraxia da fala. Então, o cérebro, ele é capaz de formar novas conexões e compensar aquele déficit da criança. Mas, se essa criança for como feita uma interação rápida, precoce. Então, existem muitas pesquisas sobre isso ainda, né? E acredito que tenha muitas outras coisas ainda para descobrir. É uma relação ainda muito complexa, né? O nosso cérebro e a linguagem. A gente tem a área de Venn, que é a área de Broca, que é a área da linguagem e da fala, né? Então, assim, existem muitos estudos ainda sobre isso. Mas por que eu vim trazer esse assunto para vocês? Primeiro, porque os avanços eles são significativos em terapias voltadas estritamente para desordens da comunicação, tá? Quando a criança tem falta de fala ou que ela não está conseguindo falar, a comunicação que ela tem vai ser por gestos. E daqui a pouco essas sinapses vão caindo, porque ela não está conseguindo se comunicar. E aí nós temos o quê? Um processo de regressão nessa criança. Quanto melhor essa criança se comunicar, melhor vai ser a evolução dela, tanto de sinapses, quanto de neuroplasticidade, quanto de retorno, né? Então, assim, a melhor resposta para isso é a terapia fonoaudiológica, que permite, então, né, essas abordagens mais personalizadas e mais eficaz com aquele paciente, fazendo uma boa avaliação, né, tendo um bom diagnóstico para reestruturar a linguagem e fazer com que ele consiga se comunicar melhor. A fono e as podas neuronais, elas são poderosamente interligadas. Uma precisa da outra. Se não tem uma, a outra não vai funcionar direito. Então, esse processo biológico do cérebro que sustenta uma capacidade humana de comunicação, para continuar reativando a questão da comunicação, da fonoaudiologia aqui, onde ela aprimora a compreensão, onde ela ajuda essa criança a evoluir, elas precisam estar conectadas. Se elas não estiverem conectadas, muitas dificuldades irão vir, além do que escrita, né? Depois lá na frente, né, na área escolar. Né? Então, assim, isso é uma evolução do cérebro. Os dois precisam estar juntos. Então, quando essa poda não acontece, essa criança não consegue evoluir. E uma das primeiras coisas que a gente percebe é o atraso de fala. Então, gente, sobre o prestar atenção no seu filho, não é simplesmente só olhar o que ele não fala ou o que ele não faz. É olhar o todo, é olhar a essência do desenvolvimento.
É olhar o desenvolvimento total dessa criança, onde tudo precisa estar encaixadinho. Se não teve poda neuronal, a linguagem não vai vir. Para a linguagem vir, se essa criança teve dificuldades na poda neuronal, quem pode te ajudar? A fono. Pai e mãe, se esse vídeo foi bom para você, serviu para você, compartilhe, clique no sininho, comece a me seguir e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou te responder. Tchau, tchau!